Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, finalmente estamos aí chegando no final de todas as coisas. E Apocalipse, como temos descrito, é um livro que tem 7 repetições da história, que vai da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, culminando no estado final de todas as coisas, no estado eterno, que é o que nós estamos expondo hoje. Então, a repetição da história aqui nesse último ciclo, nesse 7º ciclo, é a partir do capítulo 20, né? Nós vemos aí a prisão de Satanás, que é uma prisão simbólica, uma destituição de seu campo de atuação, que é configurado, né, pelo William Hendrickson como um cachorro que tem alguns metros de coleira, e naquele campo de atuação que ele está atuando, ele pode fazer alguma coisa, mas fora dessa circunferência ele não tem autonomia. Então nós entendemos que Apocalipse capítulo 20, com relação à prisão e à soltura de Satanás, se refere a essa limitação de poder que ele tem, né? E isso já foi descrito em outros ciclos. Lá no 4º ciclo nós falamos a respeito da queda de Satanás no capítulo 12. Ele perde a batalha no céu, e aí o texto vai dizer claramente que ele foi expulso, o acusador de nossos irmãos, ou seja, ele perdeu o posto de promotoria do inferno, promotoria das trevas, para acusar os crentes. Ele não tem essa autonomia como ele tinha lá no Antigo Testamento, como em Jó. A partir do sacrifício de Jesus, a vinda de Jesus foi uma derrocada para Satanás e suas hostes espirituais, tá bom? Lembrando lá que lá no evangelismo, né, dos 70, o que Jesus falou? Eu vi Satanás cair como um raio. Quando Jesus veio, evangelizou, pregou, enviou os 70, naquele momento da vinda de Jesus, na sua manifestação, Satanás já perdeu o posto de acusador. E também o próprio Jesus falou lá em João, né, capítulo 12, que o príncipe deste mundo será o quê? Expulso. Expulso de onde? Para onde? Né? Não é expulso do inferno, não. Satanás, ele não está no inferno. Não se preocupe, que ele está na terra ainda, atuante, pronto para tragar aquele que seguir o caminho dele. Bom, também falamos, né, dessas questões todas que envolvem a batalha final, que não é uma batalha, é realmente um massacre, que não tem como batalhar contra o próprio Deus.
Alguns filmes como Meguido, por exemplo, ele vai lá no final, lá, o anticristo, que é o próprio Satanás no filme, né? Só que biblicamente não é bem assim. Ele lá reúne os exércitos no deserto da Judéia, e lá os crentes lá de canhão, o exército dos santos, lá são os israelenses, e contra lá o exército do inimigo, lá do anticristo, e de repente o céu se abre, Jesus sopra lá, e derrota o inimigo, e por aí vai, tudo com tanque lá de guerra, os crentes de tanque de guerra, de bazuca, enfim, irmãos, esquece esse tipo aí de batalha, de armas e de negócio aí. É puramente espiritual, irmãos. Então, essas questões que envolvem batalha final, por exemplo, em Apocalipse, é descrito 3 vezes. Nós falamos no encontro anterior sobre essas batalhas finais descritas, né? A batalha do Armagedon, a batalha de Meguido e a de Meguido, que é mencionada também lá no capítulo 14. São 3 menções a batalha. Não vai ter 3, é uma só. Então, isso nós entendemos que é a segunda vinda de Jesus, tá bom? E também falamos aí nesse ciclo de repetição daí do juízo final. Lembra que os ciclos, eles estão cada vez mais se repetindo, mas avançando para o fim. É tanto que em alguns ciclos anteriores menciona lá a queda da Babilônia, lá no capítulo 14, quarto ciclo, aliás. Menciona a queda da Babilônia, mas ele não descreve a queda, que é a queda da grande meretriz, que são os sistemas econômico-religioso do prazer deste mundo. E aí, qual o capítulo que descreve um ciclo depois? Vai descrever, 2 ciclos depois, aliás, no capítulo 18, vai descrever a queda da grande Babilônia. Então a gente já expôs, depois você verifica lá, tá bom? Então, aqui do verso 20 ao 22, são as 7 visões do julgamento. Ou seja, esse vi se repete 7 vezes nesses 3 capítulos, tá bom? No 20, 21 e 22. Então são 7 vezes que o João vê as visões do julgamento, que aí se fala da história da redenção, e aí ele vai concluir com o fim de todas as coisas. Irmãos, nesse capítulo 21, nós verificamos que capítulo 21, na sua Bíblia, né, vai estar lá, novo céu, nova terra, e é basicamente o tema mesmo dos capítulos 21 e 22. E a Nova Jerusalém está dentro aí desse tema. Nova Jerusalém é um subtema, né, que nós vamos falar no próximo encontro. Irmãos, também os irmãos quiserem estar perguntando, estar argumentando aí, quiser tirar algumas dúvidas ou acrescentar aqui, os irmãos fiquem à vontade, tá bom? E aqui, irmãos, por que novo céu e nova terra? Irmãos, aqui é incrível que no texto original, o termo utilizado para novo céu, nova terra, não é o termo novo a partir do nada, é novo a partir do que existe. Ou seja, não vai ser totalmente destruída essa terra e nem esses céus, ou seja, serão renovados. Olha aí. Mas por que novo céu e nova terra, né? Então é devido a isso. Por exemplo, lá na nova aliança, quando Jesus fala, esse é o cálice da nova aliança, algumas traduções vai dizer, esse é o cálice da aliança. Por que isso? Porque é novo a partir do que existe, ou seja, é o cálice de uma mesma aliança. O termo novo, alguns termos, né, principalmente o kainos grego, vai significar que é novo a partir do que existe, tá bom? E isso já nos dá uma luz sobre aqui no novo céu e nova terra. Opa, é um novo céu, é uma nova terra, mas são os mesmos transformados. Olha que interessante. Então, mas por que é necessário renovar os céus e a terra? Então, a terra está
corrompida. Quem a corrompeu? O que foi que aconteceu? O pecado é tão grave que afetou o universo todo. Por isso é a seriedade do pecado. É a gente lidar com o nosso pecado. É muito sério. Então, o pecado não é brincadeira. Então, primeiramente, por causa da maldição do pecado, é necessário renovar todas as coisas. Lá em Gênesis, né, capítulo 3, versos 17 lá, Deus diz assim para Adão: e Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Maldita. Olha, coisa grave. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha aí, ó. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Irmãos, muito grave a entrada do pecado no mundo. Desestabilizou toda a criação. Muito grave. E as consequências também do pecado na vida do homem foi de trabalhar duro para poder sobreviver. A gente não vive, né? Sobrevive, pelo amor de Deus. Ou seja, a gente teria trabalhos leves. Porque lá em Gênesis 2:6, Deus colocou o homem aonde? No jardim, para o cultivar e o guardar, né, Gideão? Ou seja, para trabalhar. O trabalho era leve, tranquilo. Deus conversando todo dia lá. Mas aí, com a entrada do pecado, tudo se desestabilizou. E aí, a vida do homem passou a ser uma dureza. E os céus e a terra foram afetados por isso. Toda a criação. Do menor animal, do menor micro-organismo, até a maior estrela que existe. Tudo foi afetado. Então, o segundo, irmãos, por que é necessário renovar os céus e a terra? A distância do estado material para o estado espiritual. Veja, em Isaías 66:1 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo de meus pés, ou o estrado de meus pés. Existe uma distância terrível entre céus e terra hoje. Jesus, Colossenses 1:20 diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Um processo aí de reconciliação universal, né, com o próprio Deus. Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Irmãos, sendo assim, a renovação dos céus e da terra tornarão ambos um só lugar, pois hoje não há essa possibilidade por causa do pecado. O que João está vendo aqui em Apocalipse, o que ele está descrevendo é a unificação, enfim, né? A unificação dos céus e da terra, que hoje são totalmente separados. No céu não entra pecado, não entra corpo mortal. Lembra que João foi arrebatado em espírito. Portanto, toda a visão que João está tendo é espiritual. E, irmãos, isso é muito sério. Não há como alguém do céu ficar transitando por aqui. Ei, olha, eu sou teu pai, eu sou tua mãe. Isso é mentira das trevas, em que o ocultismo, o espiritismo, feitiçaria, as pessoas são manipuladas por demônios. Eu não vou entrar muito nesse método, tem muita coisa para falar sobre isso, mas só estou mencionando, irmãos,
que há uma distância terrível entre céus e terra. Quem está aqui não tem acesso lá, quem está lá não tem acesso, nem sabe o que está acontecendo, nem sabe de longe, nem sabe. E tem gente que já me perguntou, crente, já me perguntou, né, que, olha, a minha parente dela, ela vê, né, o que está acontecendo aqui, vê a gente chorando, vê a gente sei o quê. Disse, não, irmão, vamos para a Bíblia, vamos para cá. Ó, os crentes estão lá, ó, querem nem saber, estão contemplando o Cordeiro, que ele viu o céu, né? Então ali é uma figura, irmãos, aquilo ali não aconteceu. Aí surgiu a novela, aí o rico e Lázaro. Aquilo não ocorreu, aquilo ali, Jesus está comunicando uma verdade, porque é uma parábola. Jesus está comunicando uma verdade, exatamente isso. Quem está aqui não tem acesso nenhum ali, e quem está ali não vê quem está ali, mas é uma figura de que haverá tormento e ranger de dentes eternamente. E o bom é que a parábola, ela não fala lá que o rico lá não está sofrendo com o diabo cutucando com tridente, com garfo aí, que o pessoal inventa aí, né? De onde surgiu esse negócio de tridente, né? Isso surgiu lá no meio medieval. Tantas histórias mitológicas sobre inferno e céus, irmãos, nasceu lá no passado, e que as pessoas ainda acreditam hoje. Acreditam que lá no inferno está cheio de demônio cutucando as pessoas. As pessoas estão em pranto, em choro, em agonia e em fogo. Todas as vezes que a Bíblia fala de inferno, fala de fogo. Todas as vezes, viu, irmãos? Que os demônios estão na terra, estão querendo, né, fazer tudo o que querem, mas somente com a permissão do Altíssimo. Então, irmãos, céus e terra aqui está se unindo. Vai ser algo maravilhoso, é uma dimensão, é uma linguagem espiritual, irmãos. Então nós vamos ver no próximo encontro também sobre essa descida da Nova Jerusalém. Irmãos, lá em João capítulo 3, o Nicodemos conversando com Jesus, Jesus falando de coisas terrenas para ele. É necessário nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. Jesus está falando linguagem terrena. Aí ele não estava entendendo. Aí eu estou falando essas coisas, e se eu te falar das celestiais? Irmãos, a linguagem do céu, ela só é possível compreender mediante comparações. Então, não fique frustrado quando a gente falar que é uma figura, é um símbolo, em que aqueles muros, aquelas pedras preciosas, vai ter até, o nome lá descreve também lá nesse capítulo 21, né? Umas pérolas. Será que houve uma ostra no céu para ela abrir e dar uma pérola para? Então, muito cuidado, né, de a gente ficar materializando isso. Tudo isso aqui que João está vendo é uma linguagem simbólica, é espiritual, que está comunicando verdades teológicas, verdades eternas, que será algo tão sublime, que é indescritível. Ou seja, João está descrevendo o indescritível. Difícil de poder compreender essas coisas, mas a gente sabe que é algo muito bom, Bom, e assim, irmãos, é a unificação dos céus e da terra. Então, também, em terceiro lugar, por que os céus e a terra serão renovados? A comunhão de Deus com o homem. Esse aqui é o principal, irmãos. Por que vai ser renovado? É sempre aqui uma comparação com o Éden, tá bom? Apocalipse está estreitamente unido a Gênesis aqui, né, nesses capítulos.
Por exemplo, em Levítico 26:11 diz assim: estabelecerei a minha habitação no meio de vós e não vos rejeitarei jamais. Olha aqui uma comparação. Sempre, irmãos, no Antigo Testamento, Deus sempre quis habitar com o seu povo. Só que aí existe o problema do pecado, que aí afasta a presença de Deus. Aí, no Éden, Deus vinha até o homem. No novo céus e na nova terra, estará sempre com o homem, sem intervalos. Lá no capítulo 7 de Apocalipse, nós já vemos, já estudamos, capítulo 7, verso 17, e Deus estabelecerá o seu tabernáculo. Lembra que o capítulo 7 está finalizando um ciclo, está falando lá dos crentes nos céus, uma multidão incontável. É o segundo ciclo de Apocalipse, de repetição. E aqui no último vai descrever isso. Como vai ser essa habitação de Deus com o seu povo. E aqui, irmãos, no Éden, Adão, ele recebia a visita de Deus no fim da tarde. Ou no início da manhã. Ele recebia essa visita de Deus, e conversar com Ele, e prestar contas a Deus. Havia intervalos, mas aqui, novo céu e nova terra, vai ser algo tão legal, tão bom, tão maravilhoso, que estaremos sempre na presença de Deus, conversando com Ele, vendo, servindo a Ele eternamente. Irmãos, os filmes, as novelas e as coisas aí descrevem um céu tão paradão, um céu tão morgado. No céu vai ter muito trabalho, viu, irmãos? Vai ter hierarquia, vai ter trabalho, vai ter muito serviço. Vai ser uma festa eterna. Já vimos no capítulo 19 que as bodas do Cordeiro é uma festa eterna e é um serviço eterno. Não vai ser parado lá, amém, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Os irmãos pensam que vai ficar só assim. Mas não, irmão, não é monótono não, pelo amor de Deus. Lembra lá que lá no Éden Deus deu o que? A Adão? Serviço. Porque trabalho. Meu pai trabalha até agora e eu também. Deus nunca deixou de trabalhar, irmãos. E por que os servos dele vão parar? Não faz parte do autismo. Já preguei aqui outras vezes que o Senhor nosso Deus é um Deus de movimentação, é um Deus de trabalho, né? E por aí vai. Irmãos, diz assim em Ezequiel 37, 26 e 27: meu tabernáculo permanecerá com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que coisa linda, olha que legal. Então, o Antigo Testamento está recheado de profecias de Deus desejando habitar eternamente com o seu povo, com a sua noiva, com os seus filhos, com o seu templo. Já falamos outras vezes que o pai vai ter muitos filhos. O filho, Jesus, vai ter uma noiva, uma esposa. E o Espírito Santo vai ter um templo. Tudo isso figura o povo de Deus. Filhos, esposa e templo. Todos esses figuram a igreja do Senhor, o seu povo. Bom, por isso que Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. Pedras vivas de um templo eterno. Irmãos, se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15,
19. Então, irmãos, os novos céus e a nova terra está mostrando que Deus está renovando todas as coisas. Essa mesma terra, mesmos céus passarão por uma renovação de fogo. E assim a terra, dessa maneira, a terra será salva. Irmãos, João diz João Batista fala em João 1:29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, toda a criação vai ser salva por causa da atitude do sacrifício do Cordeiro. Em Romanos 8, fala lá da criação que está gemendo. Romanos 8, 19 ao 23 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Irmãos, aqui é muito legal, que é muito bom esse texto para esclarecer lá em Novos Céus e Nova Terra o porquê também. Porque, queridos, toda a criação, Paulo está dizendo, toda a criação está sofrendo, está gemendo, está aguardando, porque toda a criação ela foi sujeita à vaidade, ou seja, à futilidade. Ela foi rebaixada. Ela está sofrendo com a nossa iniquidade. Não tem como, irmãos, reverter esses problemas que está havendo na criação. A extinção dos animais, a deterioração das águas, dos mares, os furacões, as reações climáticas, os terremotos, não tem como reverter. A criação, ela está expondo a sua angústia diante do pecado do homem. Não tem como mais para ela. Não tem jeito. Por mais que surjam ativismos políticos, econômicos, você paga uma passagem hoje via aérea, você é obrigado agora a pagar uma taxa. Fui ver lá as taxas. Taxa ecológica, CO2. O que eu tenho a ver com o CO2 do avião aqui? Pelo amor de Deus. Vai fazer o quê? Então vai deixar de emitir CO2? Não vai. Dinheiro vai evitar isso? Mas não vai. Vai minimizar? Vai nada. Vai dar do mesmo jeito. Então, irmãos, isso não quer dizer, né, que a gente, vamos destruir tudo agora, vamos sair queimando tudo e destruir a natureza. Não, a gente é o primeiro a querer essa preservação, essa humanização, né, com relação à criação toda, né, de cuidar do nosso planeta. Sim, mas não como quem vai ficar aqui eternamente. Muito cuidado com isso, né? Porque tudo isso passará por uma renovação. Então a criação, Paulo está dizendo aqui, que ele está esperando que os filhos de Deus sejam transformados primeiro. Ou seja, a nossa vida que estamos vivenciando, o reino de Deus que já chegou, que já estamos vivenciando, já está em processo de transformação, que vai culminar, sabe o que? No novo corpo transformado, que é a salvação que estará reservada para nós na eternidade. Bom, então a criação está aguardando o que? Jesus vir, que é nesse dia que a gente vai ser transformado, e é a partir daí que as terras e os céus serão renovados também, com fogo. Então, quem confirma isso é lá em 2 Pedro 3, 3, verso 7 e também do 10 ao 13, diz assim, 2 Pedro 3:
Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pedro já deu uma descrição aqui. A João que foi revelado lá no final. Mas Pedro já dá um vislumbre de como será a vinda de Jesus. Não será como o filme Deixados para Trás. Não será como a novela Apocalipse. Não será como os filmes estão projetando. De repente o pastor está pregando, aí fica a roupa dele, desaparece tudo, acontece, ninguém vê nada. Aí os carros começam a bater, o avião começa a cair, as bombas começam a explodir. Irmãos, será? Isso não é nada, isso aí não está descrevendo bem a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é corpo ser glorificado na frente dos outros. Os túmulos saem gente de tudo que é lugar debaixo da terra. Não só dos túmulos, tá? Porque quem morreu no mar, por exemplo? Quem morreu no meio da rua e não foi enterrado? Um cemitério. Não só tem gente no cemitério, não. Tem gente do planeta todo. A gente sai em tudo que é lugar, sendo transformado e sendo levado às alturas. E nós que estamos vivos, que estivermos vivos, seremos transformados. É físico, é um corpo espiritual, porém físico. É visível. A vinda de Jesus vai ser estrondosa, vai ser maravilhosa para uns, mas perdição para outros. Então, irmãos, muito cuidado com esse sumiço de repente aí que ninguém viu, não sabe. Cadê um povo? Sumiu. Isso é falácia, não é bíblico. Tá bom? Será algo maravilhoso e visível. Irmãos, o terreno é investimento no celestial. O que nós estamos vivenciando na terra é um investimento para a vida, para o porvir, para a vida vindoura, tá bom? Então quem descreve isso é o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, 37 e 38 diz assim: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Isso aqui é fabuloso demais, é incrível, irmãos, porque o nosso irmão está falando sobre a ressurreição do corpo. Como é que vai ser? Os coríntios, os gregos, eles não acreditavam na ressurreição. Lembra lá do discurso de Paulo no Areópago? Quando Paulo falou na ressurreição, não, isso aí não. Isso aí não, os epicureus, os estoicos não acreditavam não. Mas umas outras pessoas creram. Mas Paulo está discutindo sobre a ressurreição do corpo. Como é que vai ser? As pessoas perguntavam, como é isso? Vai ser um corpo espiritual? Vai ser material? Como é que vai ser esse negócio? E ele explica que a vida que estamos semeando aqui nesse corpo é uma vida preciosa em Cristo. Tudo que estamos semeando em Cristo aqui é um símbolo de que é um investimento, aliás, naquilo que é eterno, porque a vida eterna já começou aqui. Então é necessário que o corruptível morra. Quando ele está figurando aqui com semente, aquela semente lá de abóbora, de girimum, aquela semente de coentro, aquela semente, a manga lá, o caroço da manga,
ela vai ela vai ser transformada. Aquela semente, ela vai dar lugar a outro corpo a partir dela. E ela vai crescer, germinar, se transformar. É incrível isso. Irmãos, o nosso corpo celestial vai ser a partir do corpo que nós temos. Coisa boa, né? Só que assim, é um corpo tão diferente, tão transformado, tão impecável, tão perfeito, que a gente nem imagina como é que vai ser. Vai ser melhor do que o desses camaradas aí de Brad Pitt, esses Chester. Isso aí está muito longe do corpo celestial, viu, irmãos? Então, toda a mazela que nós temos no nosso corpo presente, era presente, vai ser renovada. Vai ser algo tão maravilhoso. Agora, muito cuidado com os pensamentos por aí. A gente vai estar lá no céu, criando um asa voando. Não é bem assim não, viu, irmãos? Não é bem assim não. A Bíblia não confirma isso. Então, muito cuidado com esses paranoia também. As pessoas às vezes estão assistindo muito filme, né? E fica dizendo que a Bíblia está dizendo aquilo, né? Muito cuidado. Então, irmãos, no verso 1, né, ele vai dizer novo céu, nova terra, o primeiro céu, primeira terra, e o mar já não existe. Olha que maravilha, irmãos. O mar já não existe. O que você entende disso? Alguém arrisca aí? Por que ele vai falar em mar aqui? O que tem a ver o mar que não existe, um novo céu e nova terra? Incrível, né? Irmãos, o mar já não existe. Temos que ter uma coisa em mente. Devemos considerar o texto bíblico, é uma regra hermenêutica básica, né? O texto interpreta o próprio texto. Essa é a primeira regra da hermenêutica, tá bom? Depois nós vamos para contexto histórico, contexto cultural, originais e por aí vai. Mas aqui, irmãos, o mar já não existe. Ele está comunicando algo muito interessante. Não precisaria estar isso aqui se não tivesse algum propósito, mas tem um propósito de dizer isso aqui. Irmãos, todo o livro de Apocalipse, ele tem várias referências ao termo mar em seus vários aspectos, tá bom? Um dos aspectos, por exemplo, do termo mar em Apocalipse é devido à origem do mal cósmico, especialmente à luz do Antigo Testamento. Olha, Apocalipse capítulo 4, verso 6, capítulo 13, verso 1, e por aí vai, tá bom? Esse mal, onde, por exemplo, a besta que sobe, o dragão, perde lá as batalhas, e ele levanta da onde? Uma besta do mar, e a outra da terra. Olha o mar ali, tá bom? Também em Apocalipse capítulo 20, verso 3, lembra lá do juízo final, capítulo 20, verso 13, que diz: e o mar vai dar os seus mortos, ou seja, configura o mar como lugar de mortos. Também Apocalipse mostra que o mar também representa as nações incrédulas. Por exemplo, em Apocalipse 17, 1 e 2, né? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, falou comigo dizendo: mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas. E aí ele vai dizer no verso 6, explicação, né? Aqui, 17:6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e vi e admirei-me com grande espanto. O verso 2 é que diz sobre as muitas águas, é isso mesmo. Capítulo 13, 1 também confirma isso. Também Apocalipse, né, confirma
que o mar também é o palco principal em que acontece o comércio idólatra da grande meretriz, o comércio marítimo da grande meretriz. Também confirma que é uma massa de água literal, as águas mesmo dos oceanos, parte da velha criação. Então tem vários textos também que confirmam isso. Irmãos, então, com tudo isso aí, o mar já não existe. Ele está dizendo: olha, vocês que estão recebendo essa carta de Apocalipse, os leitores lá estavam padecendo a situação toda de Roma, e por aí vai, os sistemas malignos se levantando. Vocês não poderão mais ver essas coisas. Tudo isso que está acontecendo com vocês não existirá mais. Lembra lá que João está na ilha de Patmos, ilha isolada no meio do mar também? Então, o mar é tudo isso aqui, irmãos. O mar já não existe, ou seja, aquelas divindades, aquela idolatria, aquelas multidões ímpias e por aí vai, aquela iniquidade, o dragão, o anticristo e por aí vai, todos eles já não podem mais acabar com a vida de vocês. O mar já não existe. Essa não existência é no céu, tá, irmãos? Agora, Satanás, seus demônios e todos os seus seguidores, todos os ímpios existem e estão no lago de fogo e enxofre, tá? Então a linguagem aqui simbólica de não existe é que eles não estão mais causando dores para a vida do povo de Deus. O que não mais existirá, né? No verso 4 ele diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, pranto, dor, morte, né? Não haverá morte, luto, pranto, dor. 4. A gente viu lá no capítulo 7, 4 também. 4 é o número do quê? Da criação. É o número de tudo o que acontece na terra. 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. 4 estações do ano. E por aí vai. Então 4 fases da lua, por exemplo. Então 4 é sempre o número da criação, na maior parte da Bíblia, tá bom? Inclusive em Apocalipse, sempre vai se repetir em 4. Então tudo o que acontece aqui na terra é o que está descrito aqui: morte, luto, pranto, dor, por aí vai. Então, irmãos, o que não haverá no novo céu e na nova terra? Não haverá defeitos físicos, não haverá depressão, não haverá problemas mentais ou psicológicos, não haverá qualquer espécie de luto por alguém que não está no céu. Tem gente que está aperreado hoje, né? Ai meu Deus, e agora? Fulano que não foi, que ele morreu sem Cristo e agora ele não vai para o céu. E como é que vai ser da minha vida lá? Pelo amor de Deus, irmãos, lá no céu a gente vai ser curado de todos os traumas, de todas as mazelas, de tudo aquilo que nos causou medo, dor, pranto, choro, luto, toda coisa ruim. E não haverá essas más recordações. Seremos curados de uma vez por todas. Nós não sabemos como é isso, porque a gente sempre está lembrando dos traumas, das coisas e das mazelas deste mundo. Seremos curados de toda mazela. Traumas não terão espaço em nossa mente. E esta, irmãos, é a segunda vez em que João está descrevendo, né, que ele descreve lá em Apocalipse 7:17, né, que faz referência a Isaías 25:8 e Jeremias 31:16. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo
rosto. Incrível isso, incrível. Ou seja, não haverá mais nada que nos cause qualquer espécie de males, porque os males são causados pelo quê? Pelo pecado. E se a gente vai para algum lugar, a dimensão celestial e terrena, renovada, que não existe essas coisas, então é algo incrível, indescritível. Tá bom? No verso 5, irmãos, que diz: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas coisas são palavras fiéis e verdadeiras. Irmãos, fazer novas, Deus está mostrando que o seu projeto eterno foi concluído. O projeto de Deus está consumado, está feito. E aqui novas é a partir do que existe. Deus, é a partir daquela criação lá em Gênesis 1. Isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui, os mesmos céus e as novas terra sendo renovados pelo Senhor. Isaías 43:19 diz assim: eu faço uma coisa nova. Isaías 65:17 diz assim: pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. 2 Coríntios 5:17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Há um aspecto que se pode considerar, irmãos, que o reino já começou. O cristão é agora uma nova criação, e como tal, ele é precursor da nova criação final que surgirá no final de todas as coisas. Ou seja, o novo nascimento já é um aspecto da nova criação. No verso 6, ele vai dizer: quem quiser receba de graça da água da vida. Irmãos, não vamos chegar no céu, encontrar um rio e ficar bebendo naquela água, não. Ele está comunicando uma linguagem espiritual, teológica, ou seja, da sua maravilhosa graça. Irmãos, o que o texto está comunicando não é que não está chamando aqui, no verso 6, novas todas as coisas, aqui no verso 6, no caso. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Como se tivesse, a pessoa já foi ou não foi salva? Está oferecendo ainda? A gente já bebeu ou não bebeu dessa água da vida? E agora? Vamos lembrar que a linguagem apocalíptica também está comunicando para os leitores da época. Então, a mensagem está sendo comunicada nas igrejas, e aí o Senhor está exortando aqueles que ainda não experimentaram a experimentar da sua graça. E aí é a promessa da vida eterna. Bom, e assim, irmãos, ele está oferecendo: quem quiser receba de graça da água da vida. É tanto que lá em João 4,14 ele diz assim para a mulher samaritana: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando para aquela mulher uma linguagem celestial. Ela, Senhor, mas a água aqui, ela falando na terra, ele terra, ele céu, ela terra, por aí vai, ao contrário, E a verdade que nos comunica também é essa: se não receber a água, será lançado no fogo. Olha o contraste: água e fogo. Bom, irmãos, mas os versos 7 e 8 eu acho impressionante. E aqui, esses dois últimos versos que estaremos expondo essa noite, eu quero me deter somente no que tange a vencedor e covarde. Irmãos, é muito interessante. Ele vai descrever aqui que o vencedor herdará todas essas coisas. Verso 7, E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Uma promessa lá do Antigo Testamento. Já viu, irmãos?
No verso 8, ele vai descrever 8 categorias pecaminosas. Eu vou me deter em covardes. Porque, irmãos, todas as outras 7, ele está repetindo todos os pecados cometidos pelos ímpios em Apocalipse. No livro de Apocalipse, vários pecados descritos, mencionados, ações pecaminosas, são os outros 7 que ele diz aqui. Por exemplo, quanto aos incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Esses 7 já foram muito bem falados, muito mal falados, né? Aí ao longo dessas exposições que nós já falamos aí, tá bom? Não vamos falar nesses 7, quero falar só do primeiro, que não menciona. Porque, queridos, o primeiro é uma exortação, é um impacto para o próprio crente que se diz crente, que está lá na igreja. Lembra lá de tantas exortações aos crentes nas 7 igrejas da Ásia? Esses crentes estão recebendo todo o Apocalipse. E esses covardes está se referindo àquele que está se dizendo crente. É um contraste entre vencedor e covarde. O que é esse covarde? É todo aquele que assumiu para si uma fé cristã, ele está no meio do povo de Deus, mas ele é covarde. Ele não permanece firme. Basta o império promulgar uma lei, basta os ímpios promulgar algo que ele vai perder economicamente, mas que ele tem que ser um idólatra, ele tem que adorar para não perder aquilo que ele tem. E aí ele é um covarde, ele cede, ele presta homenagem ao imperador. Ele presta homenagem à deusa Diana dos Efésios. Ele presta homenagem a Dionísio. E por aí vai, né? Irmãos, embora o restante da lista descreva pessoas incrédulas e ímpias, que eram inimigas do cristianismo, o primeiro termo provavelmente se refere àqueles na igreja que não perseveram, cedem diante das pressões do mundo. São pessoas na igreja vencidas pelo pecado e que abandonam a sua fé. O leitor é desafiado a fazer uma escolha entre as duas opções: vencer ao que vencer, e a pressão do mundo que se recusar a sucumbir diante dela, ou ser um covarde a render-se ao pecado. Os que fazem a segunda escolha, que é ser covarde, se unirão ao mundo incrédulo na condenação eterna. Mas como assim? Existem pessoas que são aquele solo lá pedregulhoso que Jesus falou na parábola do semeador. Ele recebeu a semente, mas essa semente não cria raízes. Ele está no meio do povo de Deus, mas ele não é povo de Deus. Por isso ele é um covarde, ele não vai perseverar, ele não vai até o fim. E assim, precisamos avaliar como está a nossa vida perante o Senhor e assim verificar se estamos na lista dos vencedores, aqueles que dão a própria vida por Cristo, ou se estamos na lista dos covardes, que vão algum certo dia abandonar, abdicar da verdade em prol de alguma vantagem pecaminosa. Irmãos, é muito sério isso, porque quantas pessoas estão cedendo às ideias humanistas da nossa época. A igreja metodista, uma assembleia geral, entre eles mundial, da igreja metodista tradicional, e houve uma ruptura em que, isso foi recente, em que
Alguns com ideias comunistas, progressistas, socialistas, estavam defendendo que os líderes e também entre os membros deveria haver casamento gay. Deveria ordenar pessoas, líderes, que se identificam como não binário, que não se identifica nem como homem, nem como mulher. Igreja metodista, igreja histórica, daí do John Wesley. John Wesley estivesse nesse tempo agora, o que é que vocês estão fazendo? Mesma coisa, John Knox, fundador do presbiterianismo na Escócia. Ele ressuscitasse aí, visse como é que está o presbiterianismo, por exemplo, nos Estados Unidos, na Escócia, misericórdia. Uma das denominações presbiterianas, aqui fundou a nossa também. Vários líderes aceitaram casamento gay. Pessoas envolvidas com a política lá se envolveram tanto que se compadeceram dos bichinhos. E aí se desviaram. Apostasia. Continuam crentes lá na igreja, pregando, anunciando, por aí vai, e tolerando a iniquidade. Esses são os covardes. Eles permanecem na igreja, são crentes, se identificam com o povo de Deus, mas não são o povo de Deus. Se Ashbel Green Simonton estivesse ressuscitado aí, sei lá, surgido aí, o que é que vocês estão fazendo? Se desviando da fé cristã. Isso são exemplos de covardes. Jesus está dizendo aqui: quanto aos covardes, não tem parte comigo. Então, Apocalipse 21:8, antes de você querer mencionar todos os outros 7, que é muito bom, né? Os feiticeiros, idólatras, abomináveis, mentirosos, vocês vão tudo para o inferno. Veja lá se você não está entre os covardes, aqueles amiguinhos da faculdade, pessoa no trabalho. Se você é um covarde, se você cede, se você deixa que a iniquidade se instale na sua vida e você participe da iniquidade daquelas pessoas. Então, tem que olhar para mim mesmo nessa o primeiro da lista, covarde, que se refere a um crente, ao que se diz crente, aliás. Bom, irmãos, então no próximo encontro vamos estar falando da Nova Jerusalém. É maravilhosa a descrição dela, como é linda, como é maravilhosa. Mas tem coisas que a gente precisa considerar, são questões espirituais, principalmente, viu, irmãos? Então vamos orar.